Olá, meus amigos de todo o Brasil. Quem já não ouviu falar naquela situação, né, que diz assim, quanto mais complicado, melhor? Pois é, esse é o slogan de Brasília. Palácio do Planalto, Congresso Nacional, para eles, quanto mais enrolado, melhor. Mais armas e ferramentas eles têm para vir com aquela oratória que nos engana, que nos cria complicações. Esse é o grande detalhe da política de Brasília. Complexidade. Quem já não ouviu falar da burocracia, as próprias empresas que trabalham com isso acham muito complicadas as questões ligadas ao seguro rural, seguro agrícola. Por quê? Complicar é bom, porque quanto menos pessoas entender, menos haverá, questionamentos, pontos de vista. Essa é a base, esse é o fundamento de Brasília. Infelizmente, complica que é melhor. Então, a reforma tributária. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Se seguir nos caminhos que estão indo, a reforma tributária vai colocar o Brasil como o país com maior carga tributária do mundo. O que era para ser diminuído, e aí a gente escutava Lula falar, Haddad falar, eles tratam a reforma tributária a partir da simplificação ou na redução, de pontos, de incidência de pontos sobre a carga tributária brasileira, como se isso fosse algo benéfico. Não consigo entender. O que interessa para o Brasil é reduzir o percentual da carga tributária. Esse é o único fundamento. O resto é enrolação de políticos de Brasília e nada mais do que isso. Então, quais as características da carga tributária hoje no Brasil? Ela é complexa demais. Os tributos incidem sobre tributos, é uma bagunça danada. Elevado número de exceções, eles dão exceções para alguns pontos, alguns produtos e serviços, para beneficiar esse ou aqueles, mas incidem uma alta carga tributária sobre outros. Ela é pouco transparente, cheia de distorções, e a Câmara, a partir da aprovação agora que vai para o Senado, incluiu algumas bondades nessa carga tributária. Essas são as características principais. E como alguém iria acreditar que a carga tributária iria diminuir, o percentual no Brasil, o percentual da carga tributária iria diminuir, se nós temos um governo que gasta e gasta muito. O governo federal brasileiro, independente de quem é, gasta e gasta demais. Como que nós vamos reduzir a carga tributária se os governos, eles são improdutivos? Eles precisam arrecadar para sustentar as suas mordomias. Então, só pessoas inocentes para acreditar que a reforma tributária iria reduzir o percentual da carga tributária sobre bens e serviços. Nunca iria acontecer. E agora a prova está aí. A Câmara aprova mudanças que vão colocar o Brasil como o país com maior carga tributária do mundo, 28%. O que era previsto em 26,5% não vai chegar a 28%. Mas o Senado, e aqui que tem que ter a história para nós matar a charada, o Senado informa que só vai votar a reforma tributária após as eleições municipais. Por quê? Porque sabe que vai ser um desastre. E aqueles que votarem a favor poderão estar causando problema para os seus redutos eleitorais. Olha o tamanho da pilantragem que é esse negócio. Então, imposto unificado. Essa era a proposta do governo de reforma da carga tributária. Imposto unificado, vamos simplificar. Simplificar o quê? Simplificar o quê em termos de resultado no bolso do consumidor? A carga tributária no Brasil, como eu falei antes, é uma estrutura complexa e causa problemas sérios até mesmo para o desenvolvimento do país. Se nós levarmos em consideração a incidência da carga tributária no setor primário, secundário e terciário, nós vamos ver o tamanho do percentual que nós pagamos, e isso reduz, obviamente, o consumo dentro do país. O imposto sobre o consumo irá ficar em torno de 28%. Ah, mas tem a alíquota patrão dos impostos, que fala sobre o ICMS, o IPI, PIS/COFINS, o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido. Mas o imposto sobre o consumo, ele tem um impacto direto na alíquota padrão dos impostos, um influencia no outro. Se o imposto padrão sobre o consumo, o imposto sobre o consumo subir e chegar no patamar de 28%, a própria alíquota padrão dos impostos vai subir também. Então o Brasil não tem como fazer mágica com relação à carga tributária. Se fosse um país sério, de governos sérios, de políticos sérios, teria. Nós reduziríamos de uma maneira simples e objetiva a carga tributária sobre
o setor primário, sobre o setor secundário e terciário. E nós faríamos com que os produtos fossem e ficassem mais baratos de fato. Bens e serviços, mais barato para a população brasileira. Mas do jeito que está, estão reduzindo de um lado e subindo do outro. Nenhum governo no Brasil hoje tem condições de simplesmente reduzir a carga tributária. Unificar e simplificar impostos é uma coisa, que é só para enganar o povo. Redução da carga tributária é outra bem diferente. E aí nós vamos assim, né? Analisando que existe uma redistribuição sobre produtos e serviços. Ah, mas baixou o imposto, vai zerar, a proposta é zerar o imposto da carne, vai reduzir o imposto sobre os remédios. Ok, mas e qual a intensidade? Onde será distribuído esse percentual de redução que também não vai afetar a classe mais baixa da população brasileira? E aí nós vimos o seguinte, existe uma propaganda sobre a carne com tributação zerada. Mas onde que vai ser zerada a tributação da carne? No setor primário? Na compra dos animais vivos pelos frigoríficos para abate? Na indústria e no abate, né, os impostos sobre insumos e as operações de abate? Vai diminuir na distribuição e varejo, no ICMS ou PIS/COFINS? Mas se diminuir na produção primária e não diminuir lá para o pecuarista toda a tributação que ele paga sobre os insumos para ele poder, né, desenvolver o seu rebanho, nada vai adiantar, vai beneficiar uma parte e não vai beneficiar a outra. Então é tudo muito enrolado, é tudo muito complexo, existem inúmeras distorções. Como isso vai ser resolvido? É difícil. Essa reforma tributária, a base dela vai ser a enrolação, vai ser, né, as distorções, vai ser as bondades como a Câmara dos Deputados propôs, enfim. Reforma tributária no Brasil. Imposto unificado, simplificação. Isso para nós pouco importa. Reforma tributária de verdade seria aquela que reduziria a carga tributária sobre os bens e serviços e ofereceria, sim, ao povo brasileiro bens e serviços mais baratos.